Olá, turma, eu sou a professora Nádia Matos e hoje eu vim fazer um resumo, tentar fazer um resumo geral, da nossa disciplina de formação docente, planejamento e avaliação. Vamos ver quais os pontos mais importantes a serem ditos, para que a gente possa fazer um lembrete, uma forma da gente se organizar mais dentro de todo o contexto, do nosso material didático, que é as nossas apostilas, os nossos temas, as unidades de ensino. Tá certo? Então, vamos tentar aqui ver se eu consigo resumir os pontos mais importantes, dessa disciplina de formação docente, planejamento e avaliação. Aqui no tema 1, a unidade 1, ela fala de aspectos históricos do processo de avaliação da aprendizagem. Então, a avaliação da aprendizagem tem uma história complexa, com registros de práticas avaliativas datando de mais ou menos de 3.000 anos antes de Cristo. Então, a prática avaliativa ela surgiu de diferentes formas. Não tem uma data exatamente assim da sua implementação. Mas os jesuítas trouxeram para o Brasil a ideia de avaliação como sinônimo de prova, exame, E no século XVI, os bispos e os padres sistematizaram as tradições de avaliações e exames nesse contexto escolar. Mas, como vocês sabem, as pessoas elas são avaliadas o tempo todo, independente de serem professores, independente de trabalharem na área educacional, nós somos avaliados todo o tempo. Nós somos avaliados pelo que apresentamos, pelo que falamos, pela nossa postura ética, pelas nossas intervenções. Então, assim, enquanto pessoa, você está avaliando a todos que estão à sua volta o tempo todo. Eu estou sendo avaliada agora. E assim os professores utilizam a avaliação educacional como uma forma de identificar o nível, que se encontra, o nível de aprendizagem dos alunos. E então, nós desenvolvemos aqui, através dos teóricos mais conceituados, tipo Hoffman, Lucchesi, que são, assim, os educadores que se aprofundam mais nessas questões avaliativas da educação. Então, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês, começando em 1934, onde Taylor propôs o termo avaliação educacional na mesma época em que surgiu a educação por objetivos. Que objetivos são esses? São os objetivos que nós traçamos para alcançar algumas metas. E existem no nosso planejamento esses objetivos, certo? Então, aqui, teóricos então, como Hoffman, Jussara Hoffman, Lucchesi, despertam o interesse pelo estudo da avaliação da aprendizagem desde sempre. E essa avaliação da aprendizagem é um campo de estudo que tem se tornado cada vez mais complexo e importante, com diversas classificações, tendências, enfoques. E os principais tipos de avaliação são diagnóstica, formativa e somativa. Mas temos a avaliação mediadora também, temos outras, mas as principais, são essas que nós acabamos de citar, diagnóstica, formativa e somativa. Então, a avaliação da aprendizagem, ela leva em consideração o contexto do aluno, para permitir que o professor modifique seu plano pedagógico se necessário. É um feedback que a gente tem do nosso próprio trabalho. Quando o aluno realiza uma prova, um teste, uma atividade avaliativa, nós entendemos em que ponto, até que ponto ele conseguiu alcançar o nosso objetivo. E a partir daí a gente vai entender como é que a gente deve dar sequência aos nossos conteúdos. Aqui. Então, nós estamos falando aqui, ainda na unidade 1, sobre repensar a avaliação e suas transformações. Essa unidade, esse tema, fala justamente da avaliação como prática,
E aí, a avaliação como prática foi instituída também o modelo de notas. Quando a gente fala num diagnóstico, nós estamos falando numa avaliação diagnóstica, ela é o quê? Ela é pré-estabelecida. Se ela é pré-estabelecida, a avaliação diagnóstica ela tem que ser feita no início do período, né? No início do período, você faz uma avaliação diagnóstica para entender qual é o nível, né? Como é que a gente vai classificar aí o nível de aprendizagem desse aluno. Então, a avaliação diagnóstica, ela precisa ser feita, por exemplo, com os alunos do fundamental. Ela precisa ser feita em fevereiro, na primeira semana, quando o aluno chega e a gente faz, por exemplo, vamos fazer um festival da pipoca com filme. E aí a gente coloca filme para o aluno ver e tal, começar de uma forma assim mais legal o ano letivo. E esse filme a gente, por exemplo, pede para mudar, escrever, né? Como é que poderia mudar o final desse filme? Então aí, o aluno ao escrever, você já tem uma posição de como que ele se comunica na parte escrita. Você consegue nivelar um pouco essa questão da escrita, né? Então, é um diagnóstico? Porque você pode agrupar, né, alunos de vários níveis de conhecimento, mesmo sendo da mesma série. E aí a gente pode formar uma turma, tentar formar uma turma um pouco mais homogênea, porque na verdade turma homogênea nem existe, porque cada um é um, né? Mas a gente pode nivelar um pouco para tentar equilibrar a turma, né? Através dessa avaliação diagnóstica. Então, frente a isso, a evolução educacional, com as suas metodologias de ensino e as suas concepções de aprendizagem, trazem à avaliação, né, um fundamento de certo e errado. Só que sem considerar toda uma análise realizada pelo próprio aluno e também pelo qual tem uma base, né, que a gente estrutura essas respostas propostas. Então, diante disso, essa análise do conhecimento adquirido pelo aluno, até mesmo de como a metodologia, né, se instituiu, né, para o próprio educador, ele pode estar sendo influenciado no desenvolvimento cognitivo, sociocultural de uma criança, mas sem a abrangência necessária. Então, é isso que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender um pouco da realidade também do aluno para poder trazer à tona a realidade, né, daquele conhecimento ali. Então, o ato de avaliar a aprendizagem implica num acompanhamento, numa reorientação permanente da aprendizagem. E é para isso que nós avaliamos. Para ver se a gente deve dar continuidade, se a gente reorganiza nosso planejamento, se a gente realiza uma reorientação da aprendizagem. E isso só é possível frente aos objetivos, frente à avaliação que se procede estabelecendo um momento de construção, a aplicação e o momento dos resultados. Então, a avaliação, ela não deve ser apenas um instrumento, né? Nós não devemos avaliar apenas com um instrumento, porque muitas vezes o aluno não vai bem numa prova, mas ele vai bem num trabalho, ele vai bem em outra atividade, pesquisa. Então, assim, não devemos nunca avaliar através de um só instrumento avaliativo. Pode ser teste, pode ser prova, pode ser trabalho, pode ser exposição, pode ser uma apresentação oral. Então, você tem várias formas, vários instrumentos de avaliação, né? E a gente não deve se prender à prova. Eu acho que a gente deve fazer mais de um a cada período, né, avaliativo. Tá. Então, essa devolução aí você tem que fazer. Você tem que fazer essa devolução. Você tem que mostrar para o teu aluno em que ponto está a situação. Aonde é que ele está indo bem, aonde é que ele não está indo bem. É essa devolutiva, esse é o feedback, né? Então, essa reorientação precisa estar disponível,
contando com a leitura, a interpretação dos dados que foram feitas, né? Qual é a ótica, né, que foi feita essa avaliação e que tipo de diagnóstico que você fez para classificar, né, o nível de aprendizagem desse aluno. Então, aqui, Jussara Hoffmann coloca assim: o acompanhamento do processo de construção de conhecimento implica favorecer o desenvolvimento do aluno, orientá-lo nas tarefas, oferecer-lhes novas leituras e explicações, sugerir-lhes investigações, proporcionando vivências enriquecedoras e favorecendo a sua ampliação do saber. Então, não significa acompanhar todas as suas ações e tarefas para dizer que está ou não está apto a determinada matéria. Significa, sim, responsabilizar-se pelo aprimoramento, pelo ir além, né, de formar alguma relação, né, afetiva e emocional. Então, significa uma reflexão teórica que possibilite a abertura do aluno a novas condutas e elaboração dos esquemas de argumentação, reargumentação para o enfrentamento de novas tarefas. Ou seja, o aluno também tem que dizer o que ele sente sobre aquilo que foi ensinado para ele. Como é que ele se sente? Ele se sente à vontade? Se ele entende o que ele está fazendo? Ou ele quer perguntas prontas e respostas automáticas? Ou é isso que está acontecendo? Será que ele está entendendo aquilo? Ou será que ele está sendo meramente um repetidor? Então, tudo isso o aluno pode também nos ajudar. Aqui no tema 2, desculpe, a unidade 2, o tema 1, modalidades de avaliação. Então, eu acabei de falar para vocês que nós temos as mais utilizadas. São diagnóstica, que eu já expliquei, né? A formativa e a somativa, tá? Então, a principal diferença entre elas é a finalidade, né, dos resultados que nós estamos buscando. A avaliação escolar, ela de qualquer forma, ela é fundamental para verificar se os alunos aprenderam o conteúdo e se os professores usaram suas melhores metodologias. Então, cada tipo de avaliação, ela tem as suas vantagens e limitações. É por isso que eu disse para vocês, a gente não deve usar uma avaliação, pelo menos 3, para entender aonde que o aluno... Aqui vem outros tipos de avaliação, a comparativa, muito boa, né? Porque a gente pode comparar um instrumento avaliativo com outro e ver aonde que o aluno se saiu melhor, socioemocional, autoavaliação, que eu acho construção, né? Autoavaliação é construção. Você dá a oportunidade do aluno se autoavaliar, dele falar o que ele aprendeu, o que ele ainda não aprendeu, como é que ele se autoavalia, como é que ele se autocritica durante aquele período. Será que ele teve interesse? Ele mesmo vai dizer isso. Se ele teve interesse, se ele não teve, será que ele teve pontualidade na entrega nas suas avaliações? Né? Na entrega das tarefas? Será que ele teve interesse em fazer essas tarefas? Ele vai se autoavaliar. Então, por observação, o professor faz uma análise cumulativa, junta tudo e consegue tentar fazer uma avaliação justa, transparente, em que o aluno saiba por que ele tirou determinada nota em determinada avaliação. Esse feedback tem que ser transparente, tem que ser assim, constante. Então, a avaliação formativa pode ser realizada de várias maneiras, incluindo testes, projetos, trabalhos em grupo, discussão em sala de aula, dentre outros. Tá? Eu vou passar aqui, ó. Então, ainda no tema 2, a gente tem educação inclusiva e avaliação. Educação inclusiva e processo avaliativo é um assunto muito integrativo e interessante. Por quê? Porque quando a gente fala em educação inclusiva, a gente fala de uma diferença da própria condição humana. Porque, na verdade, ninguém é igual a ninguém. Então, nós temos diferenças e nós temos que ser avaliados dentro daquilo que a gente pode, daquilo que a gente pode se propor. Então, por exemplo, isso é uma adaptação à diversidade.
Aqui, o objetivo é central, né? Ao se adaptar uma avaliação ou qualquer outra estratégia à equiparação de oportunidade. Eu não posso oferecer uma prova idêntica, tá? Para alunos que tenham qualquer patologia, que apresentem. Você faz a prova, você tem alunos ali de baixa visão, tem alunos com problemas cognitivos, tem aluno que tem problema de desenvolvimento, de aprendizagem. Então, não é justo, né, quando se generaliza os procedimentos de avaliação para estudantes com deficiência ou dificuldade de aprendizagem, outros problemas, não é justo não ter essa adaptação à diversidade. Então, ao pensar na inclusão, a gente precisa adaptar essa prova àquela realidade do aluno. Então, o primeiro problema com o qual o educador se depara ao definir o que é o diferente, uma vez que o termo, né, a gente pretende a comparação dos iguais, né, é quando olhamos para as questões da diferença. O uso da palavra normal tem origem médica, baseada na ocorrência de determinadas patologias. Então, pensando estatisticamente, não existe a anormalidade. O que existe são as diferenças. O que existe são realidades, né, diferentes. Apenas isso. Então, nós não podemos ser chamados de normal nem de anormal, né? Eu gosto de dizer alunos regulares e não alunos normais. Porque aluno normal, se a pessoa com quem eu estou falando agora é um aluno normal, então o outro que tem algum tipo de deficiência é um anormal, ele não é anormal. Ele tem uma outra característica, ele tem uma outra realidade, mas ele não é anormal, né? Então eu não gosto de falar o aluno normal, o aluno regular, né? Que é aquele que a gente entende que não existe nenhuma patologia que comprometa a sua aprendizagem. Então, aqui, um importante passo na educação inclusiva, justamente, nesse modelo avaliativo, é repensar o nosso modelo de educação quando vemos os educadores totalmente perdidos, né, com a entrada de alunos, né, com algum tipo de probleminha de saúde, né, PCD, pessoa com deficiência, e a gente sempre esteja à margem da educação e a gente não sabe perceber que a escola não está nem um pouco próxima às mudanças. E por isso vocês têm aula de educação especial hoje, né? Na minha época, basicamente, não tínhamos aula de educação especial. Hoje tem aula de educação especial, hoje tem aula de Libras, né? E tudo isso conta para que a escola não fique assim, ó, enraizada em suas crenças e convicções, e precisa continuar o desenvolvimento de novas ideias e soluções, aceitando o que é diferente. O que é diferente são as pessoas. As pessoas são diferentes, né? Então, quando confrontados aí com uma realidade social, a escola se confunde e adota uma postura de rejeição, né? Não só às ideias diferentes, mas também aos alunos, né? Que ameaçam a solidez das apostilas, né? E das suas avaliações. Então, assim, quando o professor se depara com alunos que são diferentes, que têm algum tipo de problema, são pessoas com deficiências, o professor tem a tendência a rejeitar. E é para isso que a gente vem conversando durante um curso inteiro. O aluno com deficiência vai estar dentro da sua sala de aula. Hoje não existe a sala de aula que não tem alunos deficientes. Todas as salas de aula têm. É baixa visão, é autismo, enfim, um aglomerado de situações que talvez em outras épocas a gente não tivesse ainda conhecimento, né? E que hoje já são respaldados pela lei. Então, a Lei 9.394 de 96, que é a nossa LDB, ela fala da inclusão do aluno com deficiência na classe regular. E no contraturno, ele vai utilizar salas multifuncionais
né, para que possa dar uma melhor assistência ao tipo de aprendizagem, né, ao tipo de deficiência que ele tem, para que ele possa ter um reforço escolar. Então é isso. Então vocês já sabem que essa avaliação ela precisa ser diferenciada e em muitos casos, dependendo de como é a situação desse aluno, ele não poderá ser reprovado. Então será uma aprovação continuada, mas que ainda nós precisamos dar toda uma atenção. Aqui, a unidade 3, ela fala de uma política nacional de avaliação, e aí ela cita a lei 15.024, né, de 24, que institui uma política nacional de avaliação e exames na educação básica, num texto, né, da Câmara de Deputados. Então, conforme a proposta dos deputados Adriana Ventura e Mendonça Filho, serão objetivos da política nacional de avaliação: aferir as competências e habilidades dos estudantes, verificar a qualidade da educação básica, oferecer subsídios para o monitoramento e aprimoramento dessas políticas educacionais e promover a progressão do sistema de ensino. E ainda, segundo o texto, essa política deverá ampliar anualmente os resultados de 3 avaliações da educação básica já existentes. São elas: o SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Distrito Federal e Municípios, o Exame Nacional, né, de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, que poderá ser utilizado para a certificação dos alunos, né, no ensino médio e fundamental também, e continuará com a responsabilidade da União aí, né, para o ensino superior, e os dados serão tornados públicos para possibilitar análise comparativa, né, entre os estados aí, as federações, tá certo? Respeitada aí a proteção de dados LGPD, tá bom? É necessário aperfeiçoar as avaliações da educação básica, além de ser imperativo transformá-las em políticas de Estado, tá bom? Então, a avaliação tem muito foco na avaliação e, inclusive, este ano teve uma estatística, né? Foi feita um estudo estatístico entre os estados, através dessas provas aí que eu citei. Então, entre SAEB e todas elas, o Rio de Janeiro foi classificado com o índice mais baixo de aproveitamento educacional da educação básica. Então, para isso que a gente tem esse tipo de avaliação externa, né? Então, a avaliação institucional que eu vou falar agora é a que acontece dentro da escola. Mas a avaliação externa é aquela que vem pegando todas as escolas de várias unidades federativas, vários estados, e aí a gente consegue saber como é que está a situação Brasil afora, tá certo? Então, nessa unidade 6, a gente fala da avaliação institucional, que é a avaliação interna, é a avaliação da escola. Então, aqui, o acompanhamento diagnóstico, né, dessas atividades, aquela avaliação diagnóstica que eu falei anteriormente, né, e ela é um instrumento democrático e colaborativo, assim ela é mencionada, e assim a comunidade escolar vem incluindo alunos, famílias e professores e mais colaboradores. A avaliação institucional tem os seguintes objetivos. Deixa eu falar primeiro, já falei da diagnóstica. Somativa é a avaliação que ela é contagem de pontos, ela é contada milimetricamente, né? Os pontinhos, assim é feita
Dentro da escola, nós temos avaliações somativas, contando com o número de questões, de acertos, né? Temos esse tipo de avaliação também nas provas externas, como é o Enem, como é o Enseja, como é todas essas aí que nós estamos falando. São todas avaliações somativas. E a melhor de todas, assim, para que tenha no dia a dia, a avaliação formativa é aquela que visualiza vários aspectos da avaliação. Então, a avaliação formativa, ela cria um sistema, né? É um conjunto de coisas, um conjunto de observações, de competências que vão nos auxiliar a ter uma avaliação mais abrangente. E não só aquela que o aluno escreveu meia dúzia de palavras. Tá? Então, aqui, o processo de avaliação institucional, ele é realizado em 3 etapas: o diagnóstico, que eu já falei para vocês no início do período, desenvolvimento, ou avaliação, e análise dos resultados. Tá? Então, a avaliação institucional, ela pode ser realizada de forma quantitativa, né? Pelo meio classificatório numérico, porque a gente não consegue fugir disso. O nosso sistema é assim. Mas o que a gente procura é a qualidade, que vem na forma qualitativa. Muitas vezes, o meu aluno não conseguiu quantidade de pontos numa determinada prova. Mas a gente procura ser justo. Se o aluno passou ali o período inteiro, né, e você sabe que ele se interessou, você sabe que ele correu atrás, você sabe que ele esteve fazendo suas atividades. E aí o que acontece? Ele tira uma nota baixa numa prova e você não leva nada disso em conta? Não, você tem que levar em conta a qualidade. Então, existe a classificação numérica, porque não adianta a gente fugir disso dentro da escola, porque quando ele sair da escola, ele vai ter que ser trabalhado através de uma classificação numérica. Mas o que a gente procura é a forma qualitativa, né, de ensinar, de avaliar, porque a gente está falando de uma qualidade. Então, por meio de opiniões, né, sobre a instituição, é importante dizer que a avaliação, ela precisa evitar constrangimentos. Então, às vezes é melhor que seja anônima, às vezes é melhor, dependendo do assunto, né, para evitar o constrangimento daquele aluno que não se saiu bem na disciplina. Aqui, a unidade 4. A gente só pode evitar o constrangimento se a gente chamar o aluno em particular e fazer o feedback dele ali, cara a cara, só ele e o professor. Assim a gente não coloca o aluno numa situação assim constrangedora, mais abrangente para toda a turma. Então aqui eu quero mostrar a avaliação e o fracasso escolar, que foi um dos temas que nós trabalhamos os nossos encontros. O nosso último encontro foi sobre esse fracasso escolar, né? O mau desempenho do aluno na escola pode ser caracterizado por reprovação, evasão ou aprovação com baixo índice de aprendizado. Então, assim, a reprovação hoje ela não é indicada, tá? Reprovação não é indicada, a menos que o aluno não frequente. Mas se o aluno frequentar a aula, ele tiver 75% de frequência, é estranho o professor dar para ele uma avaliação tipo 1, nota aritmética 1, é estranho. Porque ele esteve ali a maior parte do tempo, 75%, que é o que a lei determina que o aluno tem que ter para ele ser aprovado, 75% de frequência, aí o professor reprova, mas espera aí, ele passou a maior parte do tempo dele dentro da sala de aula. Será que não houve nada que ele fizesse que o professor pudesse aproveitar? É assim que é visto, tá? Então, a reprovação é maior nos anos finais do ensino fundamental e afeta mais a população negra e indígena, os meninos e as pessoas com deficiência. Então, isso aí é um dado estatístico comprovado, que esse grupo social, né, que são as pessoas pretas, indígenas, meninos, né, e as pessoas deficientes, eles têm mais propensão
a ser reprovados. Então, a distorção idade-série é um reflexo dessas reprovações, que a pessoa fica tão reprovada que depois ela acaba ingressando, já grande, já com idade mais avançada, ingressando com criança. Então, fica naquela turma, criança pequena e aluno maior. E isso aí é distorção. Por que essa distorção? Pelo elevado número de repetência, de reprovação. E abandono também. Porque quando o aluno abandona, ele acaba perdendo, né, o ano de escolaridade. Então, o fracasso pode ser compreendido como uma resposta do sujeito à exigência, né, de uma forte pressão, né, pelo qual ele não está suportando. Então, o fracasso escolar, como problema psíquico, né, essa questão da culpabilidade das crianças e de seus pais, então a gente precisa, com esses problemas emocionais, o que a gente pode fazer, porque é fácil falar, mas o que a gente pode fazer? Primeiro, conscientizar os nossos alunos de que nós também éramos alunos, né? Um tempo antes da prova, conversar, dizer que nós também éramos alunos e que a questão do fracasso escolar, a questão do nervosismo, né, antes da prova, que é uma coisa normal, que todos nós ficamos nervosos, né? E a gente precisa deixá-los à vontade para esse sentimento, para eles entenderem que não são só eles que têm problemas emocionais na hora de ser avaliado. Nós também temos. Seus professores também têm. Então, entende-se que a criança é portadora de uma organização psíquica imatura, que resulta em ansiedade, dificuldade de atenção, né? Dependência, agressividade, né? E que que muitas vezes causam problemas psicomotores, inibição intelectual, prejudica a aprendizagem escolar. Então, é justo que a gente diga para os nossos alunos que nós também, professores, passamos por essas dificuldades, né? Para que eles não pensem que isso é uma incapacidade deles. Bom, aqui eu já estou nas referências. Bem, gente, é isso. Avaliação com transparência, com honestidade, vai dar tudo certo. Eu acho que o mais difícil é o professor revanchista, é o professor que tem uma turma bagunceira e o professor chega na hora da avaliação, ele quer se vingar. Então, isso daí é uma coisa muito desonrosa da parte do professor. Ele tem que ser transparente, ele tem que ser honesto, né? Ele não tem que tirar ponto, procurar meios de tirar ponto daquele aluno que brincou demais. O que o aluno conseguiu realizar, a gente precisa pontuar. Então, vamos ser honestos, fazer uma avaliação com consciência, né? E com justiça, tá certo? Então, fica o meu abraço para vocês e até a próxima.